Tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro, eu vou estudar com vocês a primeira semana do PET do nosso segundo volume. Temos como tema Sócrates. Vamos estar vendo e descobrindo a importância desse filósofo na construção da filosofia. Só lembrando que vocês, turma do terceiro ano, já estudou Sócrates lá no primeiro ano, como o surgimento da filosofia. Então é importante a gente estar revendo e a gente vai estar relembrando alguns conceitos fundamentais para a consolidação desse pensador. Muito bem. Começando aí no PET de vocês, por dentro dos conceitos, tem aí alguns conceitos e seu significado para a gente poder entender o andamento dos slides aqui, os estudos de hoje. Muito bem. Epistemologia. Vem do grego episteme, significa conhecimento, e logia significa estudo. Então, portanto, a epistemologia é o estudo do conhecimento, suas fontes e como ocorre sua aquisição. Ironia socrática. A ironia socrática era, antes de tudo, o método de perguntar sobre uma coisa em discussão, de delimitar um conceito e, contradizendo-o, refutá-lo. Maiêutica significa arte de parturejar, ou seja, produzir e dar à luz. Depois a gente vai entender melhor esse conceito com detalhes. Dialética é uma forma de discurso entre duas ou mais pessoas que possuem diferentes pontos de vista sobre um mesmo assunto, sobre uma mesma ideia. Muito bem. Então, começando aqui, quem foi Sócrates? Nasceu em Atenas em 470 e faleceu em 389 a.C. O Sócrates ele conduziu a transição dos pensamentos antigos, cosmologistas gregos, que viviam refletindo sobre a origem do universo. Então, esses eram os filósofos pré-socráticos, que estudaram a origem do universo, pautado nos elementos naturais, pautado nos elementos da natureza. Então, o Sócrates ele vai trazer preocupações maiores, como a existência da ética e a existência humana, o próprio existir humano. Então, aquela filosofia que era voltada para a natureza, voltada para entender a origem do universo, vai ser dialogada a partir da ética, a partir da existência humana, a partir do questionamento pessoal. Muito bem. O Sócrates ele era desapegado dos bens materiais, ele tinha o hábito de caminhar pelas cidades, propondo diálogos aos atenienses. Os diálogos eram aparentemente sobre temas comuns do dia a dia, e através de perguntas reflexivas abordava temas mais complexos, levando seus interlocutores a questionar suas certezas. O Sócrates ele é considerado o pai da filosofia, por procurar atingir a verdade a partir da prática filosófica do diálogo. E para ele, para Sócrates, a busca pelo conhecimento verdadeiro passava pelas questões humanas, pela reflexão sobre a natureza ou prática da retórica. Uma frase famosa que foi remetida a Sócrates é essa: conhece-te a ti mesmo. Eu lembro que Sócrates cifra toda a sua vida de sábio. Sócrates tomou como missão para si a de ajudar os homens a se voltarem para o conhecimento de si mesmos, de se voltarem para o próprio interior, para sua própria subjetividade, objetivando a conquista da própria alma. E aí tem um pensamento que eu peguei para a gente ler, para a gente entender essa frase, conhece-te a ti mesmo. Tenha presente, seja você quem for, ó você que deseja sondar as profundezas da natureza, se não encontrar dentro de si mesmo o que procura, também não conseguirá encontrá-lo fora. Se você desconhece as maravilhas de sua casa, como pretende achar outras riquezas? Em ti se acha oculto o tesouro dos tesouros. Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses.
conhece a ti mesmo. Então é a importância do conhecimento interior. Que não adianta a gente tentar entender as maravilhas da casa externa se a casa interna não conhecemos. Então, conhece a ti mesmo, a importância do autoconhecimento, certo? De você se conhecer, de você conhecer os seus limites, de você conhecer os seus pontos fracos, de você conhecer a si mesmo acima de tudo. O Sócrates, ele não deixou nada escrito. As suas ideias, tudo que nós conhecemos de Sócrates, foram ideias, foram livros divulgados e publicados por Xenofonte e Platão, dois de seus discípulos. Nos diálogos de Platão, Sócrates sempre figura como principal interlocutor. Então, o Platão ele escreve vários livros falando sobre a vida de Sócrates, sobre a importância que Sócrates teve na consolidação da filosofia. Muito. Esse parágrafo aqui, ele tem na apostila de vocês, é o segundo parágrafo do texto. Vamos ler. Sócrates costumava conversar com todos, fossem velhos ou moços, nobres ou escravos, a partir do pressuposto só sei que nada sei, que consiste justamente na sabedoria de reconhecer a própria ignorância, inicia a busca do saber. Os métodos da indagação de Sócrates provocaram os poderosos de seu tempo, que o levaram ao tribunal sob a acusação de não crer nos deuses da cidade e de corromper a mocidade. Por essa razão, foi condenado à morte. Então, esse parágrafo resume um pouquinho do que a gente vai estar falando. Sócrates teve como pressuposto só sei que nada sei, reconhecendo-se a ignorância, a própria ignorância dele. Quando a pessoa se reconhece ignorante, quando eu me reconheço uma pessoa que não sei de tudo, que preciso sempre aprender, que preciso sempre estar em busca de conhecimento, eu sempre vou estar aprendendo, sempre vou estar em busca de algo. Mas a partir do momento que eu me considero pronto e acabado, a minha vida perde o sentido. Então, só sei que nada sei. Eu nada sei. E a partir do momento que eu nada sei, eu sempre vou estar buscando coisas diferentes, coisas novas. Então, os métodos da indagação de Sócrates provocaram os poderosos de Atenas, que o levaram à condenação por envenenamento, que depois a gente vai estar vendo detalhes sobre isso, tá bom? Então, o método socrático. O procedimento filosófico de Sócrates fundamentava-se no diálogo, como a gente viu lá no conceito de palavras, através do qual ele procurava levar o seu interlocutor a chegar à verdade por meio de sucessivas perguntas. O primeiro deles era a ironia. O que significava a ironia dentro do método socrático? A ironia ela resulta de uma dissimulação da parte de Sócrates que reconheceria seu não saber. Eu sei que nada sei. É uma espécie de estratégia utilizada por Sócrates. O primeiro passo visando conduzir seu interlocutor ao reconhecimento do seu não saber, o que ocorrera após a refutação dos argumentos. Então, o Sócrates ele forçava uma definição do tema, objeto de investigação, que será considerado como falsa após serem reveladas suas contradições. Então, o Sócrates ele forçava uma definição, ele perguntava para a pessoa, ele fazia uma pergunta para a pessoa, e a pessoa respondia. O Sócrates ele levava a pessoa a considerar aquela ideia falsa e rever as suas contradições. Sócrates exortava o interlocutor a uma nova definição que seria criticada e refutada com o mesmo procedimento, até o momento em que o interlocutor reconhecia sua ignorância. Então, o Sócrates ele perguntava para as pessoas. As pessoas respondiam, o Sócrates fazia uma outra pergunta em cima daquela, levando a pessoa a se reconhecer como ignorante. Essa é a ironia. O segundo método é a maiêutica. O conhecimento verdadeiro está dentro de nós e por isso só pode ser alcançado através de um profundo mergulho de nossa alma dentro de si mesmo.
Aí essa parte foi retirada de uma definição do Sócrates sobre a maiútica, que foi retirada no livro de Teeteto. A minha arte obstétrica tem atribuições iguais às da parteira, com a diferença de que não partejar mulher, mas homens, e de acompanhar as almas, não os corpos, em seu trabalho de parto. Neles mesmos é que descobrem as coisas belas que põem no mundo. Então, a maiêutica, de onde vem essa palavra maiêutica? Onde que o Sócrates tirou isso de maiêutica? A maiêutica, ela vem da arte de dar à luz. Ela vem de parto. Então, a mãe de Sócrates, ela era parteira. Naquela época, muito diferente dos tempos de hoje, existiam as parteiras, que ajudavam as mulheres a dar à luz. O Sócrates, então, vendo aquela realidade, vendo o que acontecia, ele então teve uma comparação com a maiêutica, com a arte de dar à luz, só que a mãe dele ajudava as mulheres a dar à luz homens. O Sócrates, ele ajudava as pessoas a dar à luz ideias. É a parte construtiva do diálogo. Sócrates punha em ação a par construens do seu ensinamento, e sempre mediante perguntas e respostas, conseguia fazer nascer a verdade na alma do dialogante. Aí o Sócrates vai trazer a definição do filósofo comparado à maiêutica. A ação do filósofo consiste em ajudar o outro a descobrir por si mesmo a verdade que Sócrates acreditava ser inata, ou seja, que todo homem já possuía dentro de si em forma latente. Então Sócrates acreditava nas ideias inatas, de que o homem já nasce com as ideias prontas, e caberia alguém ajudar o homem a parir essas ideias. E esse alguém seria o filósofo. Esse alguém seria aquela pessoa que, no papel de filósofo, iria praticar a maiêutica, ajudar a dar à luz ideias. O Sócrates ele caracterizou seu método como maiêutica, que significa literalmente a arte de fazer o parto, uma analogia com o ofício de sua mãe, que era parteira. Ele também se considerava um parteiro, mas de ideias. O papel do filósofo, portanto, não é transmitir um saber pronto e acabado, mas fazer com que o outro indivíduo, seu interlocutor, através da dialética, da discussão no diálogo, dê à luz a sua própria ideia. A partir daí, o indivíduo tem o caminho aberto para encontrar o verdadeiro conhecimento, afastando-se do domínio da opinião. A sabedoria de Sócrates. Só sei que nada sei. O que significa essa frase? Tão importante e fundamental para a construção do pensamento socrático. Saber que nada sabe pode parecer algo simplório. Todavia, requer humildade e uma capacidade intelectual com discernimento. Paradoxalmente, há um sentido de saber na assertiva de Sócrates. Por reconhecer-se leigo, também conduz como marca maior de seu perfil a força intelectual de um homem que disse só sei, para enfatizar seu poder de saber, e concluiu ao fim de sua pesquisa com nada sei, o que pode apontar outra prerrogativa discursiva para ressaltar sua exímia capacidade de saber. Só sei que nada sei. São duas frases numa mesma frase, duas faces do mesmo homem que disse duas coisas conclusivas para serem ditas. Então, só sei que nada sei. A importância da gente se reconhecer humilde, da gente se reconhecer como alguém que precisa estar em busca de conhecimento, em busca de aprendizados, em busca de coisas novas. Como que o Sócrates morreu? Vamos explicar isso? A morte de um sábio. Ânito, Meleto e Licon
são os acusadores do processo que irá condenar Sócrates por impiedade, ateísmo, não crer nos deuses atenienses e corromper a juventude. Então o Sócrates ele foi condenado por 3 crimes: impiedade, ateísmo e corromper a juventude. E apesar de não constar nas acusações motivações políticas, a verdade é que Sócrates incomodava seus acusadores, porque sua fala em praça pública embaraçava, incomodava e até mesmo destruía reputações de sabedoria. Então o Sócrates ele questionava principalmente os políticos de Atenas, levando os políticos a uma vergonha, passaram vergonha, porque ele levava os políticos a se reconhecerem como alguém que não sabia. Então, através dos questionamentos, o político ficava na mão, vamos dizer assim, né? As acusações de impiedade, de criação de novas divindades e de corrupção dos jovens são, no fundo, apenas cortinas de fumaça. Mileto, Onito e Licon se mancomunam para atacar Sócrates, porque tomam as dores daqueles que eles submeteram ao seu interrogatório inquiridor. Sócrates morreu em 399, acusado e condenado, mas por trás de tais acusações escondiam-se ressentimentos de vários tipos e manobras políticas. Vamos entender por quê. Mesmo sendo um exímio orador, Sócrates não conseguiu se livrar do processo acusatório e posterior condenação. Condenado à morte através de cicuta, veneno que ele deveria beber, seus discípulos e amigos mais próximos até chegaram a subornar os guardas da prisão, oferecendo a Sócrates a possibilidade de fuga, mas Sócrates recusou. Então Sócrates ele foi considerado o pai da ética, porque Sócrates ele não abriu mão daquilo que ele acreditava. Mesmo ele tendo a oportunidade de renegar aquilo que ele defendeu, ele foi até o fim. Como disse aqui, ele poderia ter sido exilado para outro lugar, ele poderia ter sido retratado, ele poderia ter retirado aquilo que ele estava trabalhando, aquilo que ele estava falando, mas não, ele foi até o final com as suas ideias. Esse é um quadro que representa aí a morte de Sócrates. Isso é uma pintura de 1787 do pintor francês Jacques Louis David. A pintura representa a cena da morte de Sócrates, acompanhado de Platão, sentado melancolicamente na beira da cama, e Críton, segurando o joelho de Sócrates. Um outro discípulo, de veste vermelha, segura a taça de veneno cicuta que Sócrates deve beber. A mão de Sócrates aponta para o céu, indicando a sua reverência aos deuses e a atitude corajosa pela sua morte. Então, por que o Sócrates ele foi considerado uma pessoa que interferiu na democracia ateniense, sem que deixou os poderosos nervosos, bravos? O Sócrates ele conversava principalmente com jovens e foi ensinando os jovens a ter uma visão crítica da realidade. Os jovens começaram a ter questionamentos, começaram a questionar, começaram a criticar os poderosos, os políticos. E então eles se sentiram ameaçados. E viram no Sócrates um perigo para eles. Então, vamos dar um jeito nesse cara, senão a gente vai ser prejudicado. Então, inventa um interrogatório, um acusamento, e o Sócrates ele é condenado por esses 3 crimes: impiedade, de não acreditar nos deuses de Atenas e de corromper a juventude. Muito bem. Atividades. Leia esse trecho. A filosofia
não é a revelação feita ao ignorante por quem sabe tudo, mas o diálogo entre iguais que se fazem cúmplices em sua mútua submissão à força da razão e não à razão da força. Com base na leitura desse trecho e em outros conhecimentos sobre o assunto, redige um texto destacando duas características de atitude filosófica. Então vocês vão ler esse pequeno texto, essa pequena passagem, e vão comparar com o assunto falado no PET, e vão descrever um texto, redigir um texto destacando duas características da atitude filosófica, que é a questão do questionamento, a questão da prática questionadora. Aí vocês vão falar sobre isso. As duas características da atitude filosófica. Não precisa ser um texto muito extenso, não. Depende aí do entendimento de vocês, mas um texto aí baseado em mais ou menos umas 10 linhas, tá bom? Número 2. Caso você tenha internet, aprofunde no tema, lendo o texto. Alegoria de Platão, que está aí o endereço eletrônico, vocês vão nesse site pesquisar Alegoria de Platão. Essa Alegoria de Platão é um discurso entre Sócrates falando sobre a importância do homem da caverna, o mito da caverna de Platão. Todos aqui devem conhecer o mito da caverna. Então vocês vão ler esse texto e vão refletir sobre o que é o conhecimento, qual a nossa relação com a verdade e o que nos leva a querer saber e fazer aquilo que consideramos certo. Enfim, o que é alguma coisa certa para nós. Tente organizar um texto explicando as suas considerações sobre essa questão. Então vocês vão ler o texto, a Alegoria de Platão, procurar entender o texto e trazer para essa pergunta. Aquilo que consideramos certo. O que é alguma coisa certa para nós? Então vocês vão aí explicitar as ideias de vocês nessa pergunta. Então vocês perceberam aqui que, diferentemente das semanas anteriores, as atividades elas são mais elaboradas, as perguntas são mais elaboradas, e vocês vão ter que exercer a capacidade de vocês escreverem textos. Essas duas questões são para vocês redigirem textos, certo? Lembrando que eu estou aí à disposição de vocês. Qualquer dúvida, chame que eu esclareço para vocês. Muito bem. Lembrando a todos vocês que as atividades elas devem ser entregues através das redes sociais, WhatsApp, o Google Sala de Aula ou e-mail. Então vocês têm essas 3 ferramentas de devolutivo. Lembrando a importância de vocês colocarem o cabeçalho na atividade. Coloquem o nome de vocês, coloquem a semana e coloquem a data, para a gente poder diferenciar as semanas de vocês. Certo? Muito bem. Por hoje é só. Então, lembrando aí a importância de Sócrates, lembrando Sócrates como uma pessoa, um filósofo fundamental para a construção da filosofia nos moldes de hoje. O conhece a ti mesmo, a importância do autoconhecimento, da pessoa se conhecer, da pessoa conhecer os seus limites, conhecer a si mesmo como o seu interior. A importância do só sei que nada sei, da pessoa se reconhecer como alguém ignorante, como alguém que busca a necessidade de estar sempre em busca de algo, sempre em busca de conhecimento, e a ironia e a maiôtica, que são os 2 métodos socráticos. O filósofo é aquele que ajuda o homem a construir, a parir suas próprias ideias. Certo? Então por hoje é só. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.